Boa noite, amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, né? Que Deus esteja aí abençoando muito, né, a sua família, que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre o seu lar, sobre a sua casa. Convido a amada igreja a abrir o Salmo 103. Estaremos lendo o versículo 16 e 18. Salmo 103. Versículo 17 diz: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com que os guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Meus irmãos, que nós possamos pertencer a este grupo que teme ao Senhor, porque infelizmente nós sabemos que muitos professam o nome do Senhor, mas não pertencem ao grupo que teme ao Senhor, que serve ao Senhor, que guarda a aliança do Senhor, guarda a palavra e também as pratica. Então, meus irmãos, que a sua casa, que a sua família, que você, meu irmão, você possa temer ao Senhor todos os dias. Amém? Vamos estar orando? Pai querido, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite para te celebrar, para rendermos graças a Ti, para entendermos mais da Tua palavra. Pedimos uma bênção desde já, Senhor, especial, Senhor, para todos aqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, observando a Tua palavra neste momento, que estão acompanhando, Senhor, os cultos, ó Pai, mesmo que em casa, Senhor, que o Teu refrigério, que o Teu poder esteja alcançando os lares, as famílias, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, da Tua unção, nós precisamos das Tuas bênçãos, nós precisamos, ó Pai, do Teu renovo a cada dia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Glórias a Deus. Agora nós vamos estar louvando a Deus com os cânticos espirituais. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar e exaltar ao nosso Papai, nosso Deus, nosso bom Deus. Com alegria no Senhor, porque Ele é a nossa força. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor já aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor já aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vamos louvando o nome do Senhor. Eu vejo a glória do Senhor já aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Quero ver. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém? Vamos
estamos louvando, exaltando o Senhor, porque nós sentimos o agir dEle nesses dias. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de ti, tem cuidado da igreja dEle, amém? Quando a noite fria cair sobre mim e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcio, por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Nós alegramos a presença desse Deus Todo-Poderoso. Quando a noite fria cair sobre mim e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcio, por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Canta com a gente aí. Então eu direi, abra-se o mar e eu andarei diante da tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do vozinho legal, isso aí. Por isso eu grito na presença do Rei. Senhor, nós te adoramos, te glorificamos, porque Tu és a nossa alegria, amém? Tu és a nossa fonte. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos estar abrindo a palavra de Deus em Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meus queridos, nós estamos passando um momento difícil, delicado,
mas não há hora mais propícia do que essa para que nós possamos estar exercitando a nossa fé. E quando nós entregamos os dízimos e ofertas, quando nós ajudamos alguém que está precisando, nós exercemos a nossa fé. Inclusive, às vezes a gente pensa que a gente está passando muita dificuldade, etc., mas todos foram impactados, né, com esse vírus, os empresários, né, os funcionários, todos foram, de alguma forma, foram impactados. Aí você me pergunta, mas Jorge, eu vou entregar o dízimo? É nessas horas que a gente deve entregar o dízimo por fé. Eu conheço uma pessoa, um empresário que ele falou assim, cara, eu estava desesperado. E ele entregou o dízimo dele, 2 dízimos até, né, de 2 meses, porque ele teve fé. Ele falou, Jorge, a gente vai passar por isso. Então, quer dizer, olha essa fé. E essa pessoa tem um testemunho muito bacana, que a empresa dele está indo muito bem, graças a Deus. Por quê? Mas porque ele teve fé. E às vezes a gente fica desesperado, pensando o que vai acontecer. Eu mesmo, quando começou a crise, eu fiquei desesperado, né? Confesso para os irmãos. Mas teve uma hora que eu entrei para o meu quarto, fechei a porta, né? E orei a Deus. E às vezes a gente demora para fazer isso, meus irmãos. Demora para colocar as nossas vidas, as nossas situações na mão de Deus. Então não demore. Se você não fez isso ainda, coloque nas mãos de Deus. Como agora eu estou tendo muita paz no meu coração. Como aquela angústia saiu do meu coração. Porque quando a gente entrega a Deus a nossa vida de verdade, a gente acredita que Deus é poderoso. E realmente Ele pode fazer muito mais aquilo que nós sonhamos ou pensamos. A nossa mente é tão limitada, meus irmãos, que a gente pede coisas tão pequenas de um Deus que é tão grandioso. Então que nós possamos nesse momento ter paz no nosso coração e exercitar a nossa fé, né? Se alguém chegar na sua porta, se você tiver condições, ajude. Esse é o momento de estarmos dividindo. Lembra da igreja primitiva, onde os discípulos do Senhor Jesus, eles vendiam tudo que tinham e dividiam com as pessoas. Isso é maravilhoso demais. Esse exemplo que eles nos deram, agora é esse tempo de fazer isso também. Todas as pessoas que batem a nossa porta, se você tiver condição, ajude. E também entregue o seu dízimo. Não tenha medo. Meus irmãos, lembram da viúva pobre? Ela não tinha nada, nada. E ela foi e entregou tudo o que ela tinha, que era muito pouco. Né? Eu falei nada aqui, mas ela tinha muito pouco. E ela entregou tudo aquilo que ela tinha e Deus, né, abençoou a vida dela. Então, que nós possamos estar realmente exercendo a nossa fé nesse momento. Né? Esse é, como eu falei e vou repetir, esse é o momento propício para que nós possamos exercitar a nossa fé. Quando tudo vai bem, a gente não exercita a nossa fé, mas quando nós estamos passando momentos difíceis, é aí que nós vemos que nós somos totalmente dependentes de Deus e é aí que nós exercitamos a nossa fé. Amém? Vou estar orando ao Senhor. Santo Deus, amado eterno Pai, ó Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso. Ó Deus, como é bom, ó Deus, entregar a nossa vida ao Senhor. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, estar tendo noção disso, ó Deus, essa grandeza que o Senhor é. Nós não possamos, ó Pai, enfrentar os problemas sozinhos, ó Deus, porque nós vamos padecer, ó Pai, em problemas mentais, vamos ficar angustiados, vamos cair em depressão. Mas, ó Deus, como é bom, como é maravilhoso sentir a paz de Jesus Cristo que excede todo entendimento. Mas, para isso, nós temos que entregar a nossa vida totalmente ao Senhor, entregar todos os nossos problemas a Ti, ó Pai. Nós possamos, ó Pai, nesse momento, exercitar a nossa fé. Nós possamos, ó Pai, entregar nossos dízimos e ofertas e também, ó Pai, dividir com aqueles que precisam, ó Pai, nesse momento tão difícil. Ó Deus, nos abençoe, ó Pai, nos livre de todo mal, no nome santo de Jesus. Amém. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a Ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher
Não me importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher da casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te adoro. A tua igreja, Senhor, declara diante de ti que te adora, que te ama. Eu te amo, eu te quero, Senhor, eu te adoro, Senhor. Nessa noite eu quero compartilhar com você sobre 3 fatores que são imutáveis, nunca mudam ou nunca devem mudar na nossa jornada cristã. Muitas coisas mudam na nossa vida, não é verdade? Nós envelhecemos, nós mudamos de igreja, nós mudamos de governo, nós mudamos de roupa, tudo, quase todas as coisas mudam. Mas a palavra de Deus fala que algumas coisas, alguns fatores não podem mudar na nossa jornada cristã. Por quê? Esses fatores é que vão nos levar à vitória. Apesar de toda luta e de toda tribulação, a nossa jornada cristã tem um futuro garantido. Nós chegaremos lá no final com a vitória garantida, dando glória a Deus. Por isso, o Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, nos traz esses fatores que vão nos nortear, que vão nos guiar por essa jornada. Para isso, eu quero ler alguns textos do livro de Josué. Você conhece Josué? Josué, servo de Moisés, aquele que caminhara junto com Moisés pela peregrinação do deserto, 40 anos junto com Moisés no deserto, 40 anos debaixo do cuidado de Moisés, aprendendo com Moisés a lei de Deus, a vontade de Deus. Agora, Moisés havia morrido e Josué é chamado por Deus para liderar o seu povo nessa nova jornada. Qual era a nova jornada? O tempo do deserto tinha acabado e o povo de Israel ia entrar realmente agora na terra da promessa, na terra prometida. Agora Deus ia entregar nas mãos do povo de Deus a promessa que ele havia prometido lá a Abraão. E aí Deus levanta Josué. Josué é levantado por Deus para liderar esse povo. E Deus traz ao coração de Josué 3 fatores que nunca deveriam mudar. Esses 3 fatores que iam conduzir não só Josué, mas como também todo o povo de Deus, de forma poderosa para conquistar a terra prometida. Eu creio que essas verdades, sendo imutáveis, esses fatores sendo imutáveis para o povo de Israel, esses mesmos fatores são imutáveis para nós. São imutáveis para a minha vida e para a sua vida, para o povo de Deus, enquanto nós caminhamos aqui nessa terra, enquanto nós vivemos nessa jornada cristã. O primeiro fator é o fator da palavra de Deus. Se tem algo imutável, algo que deve fazer parte da vida do crente, do cristão, algo que é imutável, é a palavra de Deus. E assim também foi para Josué. Primeiro capítulo de Josué, versículo 7, Deus falando para Josué, dizendo: tão somente, Josué, ser forte e muito corajoso,
para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde queres que andares. A palavra de Deus é muito clara para a minha vida e para a sua vida. A mesma palavra que foi clara para Josué. Deus falando: Josué, você inicia essa jornada, a jornada é difícil, tem muitos obstáculos, muitos inimigos que vêm adiante de você, mas você precisa, Josué, em cada instante, obedecer a minha lei, obedecer a minha palavra. Você deve caminhar nessa jornada, enfrentando os obstáculos, enfrentando os inimigos, olhando e observando a minha lei, aquilo que eu determinei para que você cumprisse. Você, Josué, precisa conduzir esse povo segundo a minha palavra, segundo o meu mandamento, porque é a palavra de Deus que é imutável, não é a vontade humana, não é a liderança humana. Inclusive, a liderança muda realmente. Deus tinha levantado Moisés e tinha um estilo de liderança, ele sabia liderar o povo de uma forma, mas agora Josué é completamente diferente. A liderança mudou, o estilo de conduzir o povo mudou. Mas uma coisa que nunca deveria mudar, não mudou com Moisés, e agora Deus está falando: Josué, não deve mudar com você. Esse fator, Josué, é imutável, é a minha palavra. Você observa que Deus não fala para Josué imitar Moisés. Deus não fala para Josué fazer exatamente o que Moisés fez. Ao contrário, Deus fala: Josué, observa a minha lei, a minha palavra. Você deve não inclinar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir diante da minha palavra e executar aquilo que a minha palavra ordena. Para quê? Para que você seja bem-sucedido. Essa é uma ordem de Deus para que eu e você possamos seguir, para termos como objetivo uma vida bem-sucedida. Quem não quer uma vida bem-sucedida? Quem não quer ter sucesso na vida? Esse sucesso que Deus está prometendo aqui é a vitória sobre os inimigos, é tomar posse da promessa de Deus. E só tem uma forma de nós tomarmos posse das promessas de Deus, de termos sucesso na nossa vida, é observando a palavra de Deus, é obedecendo a palavra de Deus. O versículo 8 diz assim: Ô Josué, você olhando para a minha palavra, esse livro que foi escrito, observe nele, e você precisa fazer 3 coisas. Primeiro, não cesse de falar desse livro, medita nesse livro e faz o que esse livro manda fazer. Então, nós precisamos nessa noite tomar posse dessa verdade, esse fator imutável de Deus para nós, que é a palavra do Senhor. Eu preciso falar desse livro, eu preciso meditar, fazer com que esse livro, essa palavra entre no meu coração, que faça morada na minha alma e que eu possa também obedecer, fazer segundo o que está escrito nesse livro. Primeiro fator imutável para o sucesso da nossa vida, para o sucesso da vida cristã, obedecer a palavra de Deus. Deus, meu irmão, não te manda obedecer a palavra do pastor. Deus não te manda obedecer, seja qualquer líder espiritual, mas a palavra de Deus te manda obedecer a sua palavra. Eu e você precisamos, nessa noite, renovar esse compromisso com Deus, esse fator que é imutável. Na igreja, o estilo de culto muda, as músicas mudam, as nossas vestes mudam, mas a palavra de Deus não muda. Esse é um fator imutável e isso eu tenho que levar na minha vida e eu tenho que levar isso a sério. Deus fala para Josué: Josué, você está nessa nova jornada e você, para ser bem-sucedido como líder e conduzir esse meu povo a uma vida bem-sucedida, ter sucesso para tomar posse da promessa, é que você medite nesse livro e faz tudo segundo
o que está escrito na lei, o que esse livro está dizendo, Josué. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Segundo fator imutável. Primeiro, a palavra de Deus, a lei de Deus. Segundo fator imutável, esse é poderoso. Segundo fator imutável, o poder de Deus. Se por um lado eu preciso entender que a palavra de Deus é imutável para a minha vida, o segundo fator para que eu tenha sucesso nessa jornada é compreender que o poder de Deus continua sendo o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo sempre. Eu quero ler com você o capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Deus falando para Josué, ordenando a Josué algumas coisas. E Josué disse ao povo o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, preparai-vos, porque o Senhor fará maravilhas. Ô meu irmão, prepara, porque o Senhor fará, Ele sempre fará, e nos surpreenderá com maravilhas, com prodígios, com sinais. Eu creio fortemente que estamos vivendo um tempo de milagres, um tempo de sinais e prodígios de Deus. Prepare o seu coração para experimentar um novo tempo de Deus. Creia no poder do Senhor. Josué está falando assim: preparai-vos, ó povo de Deus, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E no versículo 10 disse assim: mas Josué, nisto conhecereis que Deus, o Deus vivo, está no meio de vós, e que todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigaveus, os amorreus e os jebuseus. O que Deus estava falando? Olha, Josué, você prepara esse povo, porque eu vou demonstrar que o mesmo poder com a qual eu atuei com Moisés, ao tirar o meu povo do Egito, quando eu abri o mar vermelho, quando o meu povo caminhou com pés enxutos pelo mar, é o mesmo poder que eu vou atuar agora. E esse povo que agora entra na terra prometida, vai perceber que o mesmo Deus e o mesmo poder está agindo a favor desse povo. Porque Josué está falando assim: preparai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de nós. O Senhor vai nos fazer atravessar o Jordão. E a palavra de Deus nos diz nesse capítulo que o Jordão, o rio Jordão, estava transbordando. Ele estava muito cheio, era impossível aquele povo atravessar o Jordão. Mas Deus fala assim: prepara o meu povo, santifica o meu povo, que eles vão ver maravilhas. Nesse tempo, meu irmão, de pandemia, tempo de escassez, nós devemos nos preparar, porque Deus fará maravilhas no nosso meio. Nós precisamos acreditar e crer que o Senhor é o mesmo Deus, de ontem, de hoje, e será sempre o mesmo. Aquele que abriu o mar vermelho, aquele que fez sinais e prodígios, é o mesmo que cuida de nós. E Josué fala assim: olha, prepara, porque não só nós vamos atravessar o Jordão, como também Deus nos dará todos os povos, todas as terras que estão do lado de lá. Todos esses povos, os cananeus, os heteus, os heveus e todos os outros povos daquelas terras se renderão a nós. E tudo isso será feito pelo poder de Deus. A palavra de Deus fala que no outro dia, os sacerdotes tomaram a arca da aliança e foram caminhando com o povo de Deus em direção ao Jordão. E a palavra de Deus nos diz que quando os sacerdotes colocaram o pé na água do Jordão, o Jordão que estava transbordando, as correntes eram impetuosas, mas quando os sacerdotes colocaram os pés no Jordão, a palavra de Deus nos diz que Ele fez com que as águas fossem retidas. E agora, o Jordão, naquele trecho onde o povo de Deus iria passar, se tornou seco, e todo o povo atravessou o Jordão novamente, da mesma forma que aconteceu há 40 anos atrás. Quando Deus fez isso lá no Mar Vermelho, agora Deus faz novamente no Rio Jordão, pelo seu poder.
Deus dá uma ordem e o mar vermelho se abre. Deus dá outra ordem e o rio Jordão transbordante, ele se contém, ele retém aos pés dos sacerdotes. Meu irmão, você deve crer que esse fator é imutável para a minha vida e para a sua vida. Na nossa jornada cristã, nós podemos contar com o poder de Deus. Todo servo de Deus deveria ter essa consciência de crer no poder de Deus agindo a favor do seu povo. Deus é aquele que vai poderosamente na nossa frente, destruindo os inimigos, derrubando as muralhas, abrindo o caminho no deserto. Você creia, irmão, nessa noite, que o mesmo Deus que operou sinais e prodígios lá no passado, o mesmo Deus, na pessoa do Senhor Jesus, que fez sinais e prodígios, ressuscitou os mortos, curou leprosos, é o mesmo Deus que agora atua em nós e a favor de nós, é o mesmo poder. Esse é um fator imutável da jornada do povo de Deus. Terceiro fator imutável. O primeiro fator é a palavra de Deus, é o livro de Deus. Esse fator é imutável, eu caminho e vivo por esse livro. Segundo, é esse poder de Deus que atua na minha vida e na sua vida. Atuou no passado, atua hoje no presente e sempre atuará. Mas agora, o último fator imutável, o terceiro fator imutável, é o líder sobrenatural. Nós temos um líder, nós vivemos debaixo de uma liderança. A nossa liderança não é a liderança de homens, nós não vivemos debaixo de uma liderança humana, mas a palavra de Deus nos fala que aquele que lidera o povo de Deus é o Senhor Jesus. Josué tinha sido levantado como líder do povo de Deus para encaminhar esse povo para a terra prometida. Mas olha só que experiência incrível. Josué estava com o povo de Israel, já do outro lado do Jordão. O povo de Deus já estava pisando na terra prometida, mas não tinha tomado posse ainda. Versículo 13 do capítulo 5 diz: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, uma espada desembainhada. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: que diz o meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Aleluia! Josué, o líder do povo, ele percebe agora que ele não faz aquilo que ele tem vontade. Josué, na verdade, ele sabia que apesar de Deus ter colocado ele como líder para conduzir o seu povo na entrada da terra prometida, para tomar posse da terra prometida, Josué sabia da sua incapacidade, e isso é revelado no primeiro capítulo de Josué. Josué temia por si mesmo, por sua incapacidade. Ele não era capaz de fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Mas agora aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que Deus revela a Josué que a liderança suprema do povo de Deus não está em Josué. A liderança do povo de Deus, aquele que realmente conduz o povo de Deus, aquele que mostra o caminho por onde passar, aquele que vai falando o que deve ser feito e o que não deve ser feito, é o próprio Deus. E aqui, Josué tem uma visão fantástica desse homem em sua frente, com a espada nas mãos, e Josué, como guerreiro, ele já parte para cima dele, corajosamente, perguntando: você é um dos nossos?
ou um inimigo? Se fosse um inimigo, Josué com certeza iria lutar com ele. Mas a palavra de Deus diz que esse homem diz assim: não, não sou o inimigo, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Príncipe do exército do Senhor. E Josué se inclina e adora. Isso nos traz a revelação de que esse aqui é realmente o próprio Senhor Jesus, lá no Antigo Testamento, que vem para conduzir o seu povo. E olha que interessante, ele diz assim: tire a sandália dos teus pés. Tire a sandália dos teus pés, porque aonde você está pisando é um lugar santo. Por quê? Porque o próprio Deus está nesse lugar. Te lembra alguma coisa? É o mesmo fato que aconteceu com Moisés, há mais de 40 anos atrás, quando ele estava lá no deserto e a sarça ardente começou a pegar fogo, e quando Moisés chega próximo, é a mesma voz, diz: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés. Olha que visão maravilhosa, é Deus revelando a Josué: Josué, fique tranquilo, porque o mesmo Deus que chamou Moisés, o mesmo Deus que conduziu Moisés por 40 anos no deserto, o mesmo Deus que deu sabedoria, que deu discernimento a Moisés, é o mesmo Deus que irá conduzir o seu povo até o final. É o mesmo Deus, Josué, que vai te dar sabedoria, que vai te mostrar o caminho. Você, Josué, está debaixo de uma liderança sobrenatural. E Deus fala para ele assim: olha, hoje eu te entreguei Jericó. Eu não só te entreguei Jericó, mas entreguei o seu rei e os seus valentes. Deus está falando assim com Josué: Josué, descansa, Josué, porque tudo o que precisa ser feito, eu vou te falar, eu vou te conduzir, eu vou te liderar, eu vou te dar discernimento. Essa palavra é gloriosa para nós hoje, nessa noite, porque no meio das lutas, das tribulações, no meio do combate, às vezes nós ficamos desnorteados, sem saber para onde ir, o que fazer, qual decisão mais acertada a ser feita. Mas o Senhor diz hoje: olha, o terceiro fator imutável é a liderança de Deus para com o seu povo. Essa liderança nunca muda. Deus está desde o princípio liderando o seu povo. Os líderes humanos, eles vêm, passam e morrem. Os líderes humanos, eles vêm simplesmente para executar aquilo que o líder supremo ordena fazer. Mas o mesmo Deus que liderou Moisés, o mesmo Deus que liderou Josué na tomada da promessa, da terra da promessa, é o mesmo Deus que lidera o seu povo hoje, é o mesmo Deus que lidera a sua vida. E você precisa confiar na liderança do Senhor, você precisa confiar nesse líder sobrenatural. Você tem alguém que está acima de você, você precisa crer que você tem um Deus que te conduz, que te lidera, que te dá graça, que te dá sabedoria. É o Deus que te conduz para que você tome as melhores decisões na sua vida, decisões acertadas, decisões que vão te conduzir à vitória. Por isso, nessa noite, eu gostaria que você animasse o seu coração, como Deus quis animar o coração de Josué. Quando Josué começou essa jornada, essa nova jornada, Josué estava temeroso, Josué estava com algumas dúvidas no coração, e Deus vem trazendo ao coração de Josué esses três fatores que são imutáveis. Lembrando a Josué: Josué, eu vou te fazer vitorioso. Josué, você é herdeiro da promessa. Josué, você vai conduzir o meu povo para tomar posse da promessa, Josué. Mas você precisa, Josué, observar o meu livro. Você precisa obedecer a minha palavra, Josué. Você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. Josué, você precisa confiar no poder de Deus, Josué. Você precisa, Josué, confiar nesse fator imutável, no meu poder. Da mesma forma que eu agi no passado, eu ajo no presente e vou agir no futuro, Josué. Eu preciso nessa noite, meu irmão, você precisa confiar nesse poder imutável.
E nós precisamos, nessa noite, confiar nessa liderança sobrenatural, porque as promessas do Senhor vão se cumprir. Nós estamos nessa jornada, como povo de Israel, que precisou lutar, precisou conquistar as promessas do Senhor. Da mesma forma, nós vamos conquistando as promessas do Senhor, de fé em fé, de glória em glória, todo dia uma luta nova, uma batalha nova, mas nós caminhamos confiando no Senhor, confiando nesses fatores que são imutáveis para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Quero orar com você nesse momento, quero orar para que essas palavras entrem no seu coração, como essas palavras entraram no coração de Josué, e fez com que Josué, no final da sua vida, após ter conquistado toda a terra prometida, depois de muitos anos de lutas e tribulações, Josué agora está com 80 anos de idade. Josué agora, ele está com mais de 80 anos, ele está firme, está encorajado, ele continua sendo o mesmo de antes. Na verdade, ele e o seu companheiro Caleb, os dois permanecem firmes, porque eles observaram e caminharam e fizeram tudo que o livro, a palavra de Deus, tinha ordenado. E isso garantiu o sucesso. Eles confiaram no poder de Deus para cada vitória da jornada. Cada inimigo que se levantava, eles confiavam no poder de Deus para que a vitória fosse verdadeira, fosse capaz de acontecer. Eu e você devemos confiar no poder de Deus. Eu quero orar por você, para que você confie na liderança do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que vai te fazer caminhar seguro, e você precisa confiar nele. Quero orar com você nessa noite. Deus querido, Pai amado, nós, ó Deus, estamos aqui, ouvindo a Tua palavra, e precisamos ser encorajados pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, faça com que essas palavras entrem no nosso coração e venha nos encorajar para podermos tomar posse de todas as promessas do Senhor. Encoraja o Teu servo, a Tua serva, encoraja-nos, ó Deus, a confiarmos na Tua palavra e vivermos conforme a Tua palavra nos ordena. Ó Deus, ajuda-nos nesse momento a crer no poder do Senhor que age, ó Deus, através de nós e por nós. E nos abençoe, ó Deus, e nos dê graça para nos submetermos, ó Deus, a esse líder sobrenatural, submetermos, ó Deus, à liderança do Senhor Jesus, que vai nos guiar em segurança, ó Deus, pela nossa jornada. Que o Senhor fortaleça o Teu servo, que o Senhor fortaleça a Tua serva, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, irmão, a sua vida. Que Deus te dê uma semana maravilhosa, cheia da bênção, da graça do Senhor. Fortaleça a sua vida. Entre por essa semana encorajado pelo Senhor, porque Ele nos dará vitória. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero impetrar a bênção do Senhor sobre sua vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre sua casa, sobre a sua vida, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida e nos veremos novamente terça-feira, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei
Senhor, totalmente a